Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desafios para o resgate da imagem do Brasil e da confiança em um futuro melhor. A entrevista foi gravada. O Jornal da Gazeta recebe Rubens Recupero, que é diplomata de carreira, foi embaixador do Brasil em Washington e em Roma e também ministro de Estado nas pastas da Fazenda e do Meio Ambiente no governo Itamar Franco. Eu agradeço muito sua presença e estar conosco. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Obrigada. Bom, no ano passado, quando o senhor lançou o livro A Diplomacia na Construção do Brasil de 1750 a 2016, o senhor disse que ninguém queria sair na foto com o Brasil. Creio que não exagerei, né? Aí é que tá. Eu quero saber se o senhor diz com isso que o Brasil perdeu a chance de ser uma potência de importância internacional. É uma pena, né? Porque nós estávamos em vias, né, de chegar a esse ponto, né? Até se pode dizer que até o ano de 2010, né, o último ano do governo Lula, o Brasil tinha tido uma projeção que vinha da época do Plano Real, do presidente Fernando Henrique, e tinha havido bastante continuidade, né? Apesar de serem duas propostas diferentes, elas não eram incompatíveis, né? Quase que complementares em alguns aspectos. Na parte social, por exemplo, né? E foi uma pena que depois a gente tenha perdido isso por um erro que era evitável, né? O governo exagerou nos gastos orçamentários, arruinou as contas públicas, né? Isso não é porque ele queria ser de esquerda ou fazer benefícios sociais, porque há países como a Bolívia que tiveram avanços sociais até maiores que os do Brasil e que têm uma política econômica muito cautelosa, sabe? Não tem praticamente déficit no orçamento, inflação baixa, tudo controlado. Portanto, foi um erro evitável, né? Que nós estamos pagando até agora, né? Bom, nisso de estarmos pagando até agora, qual é hoje a imagem do Brasil? É de um país problemático, um país que se debate com grandes dificuldades, em que as classes dirigentes não conseguem administrar a complexidade da vida moderna. E isso afeta até que ponto dificulta o resgate da economia? E eu falo em relação à confiabilidade. De uma maneira absolutamente central, porque veja o seguinte, para o Brasil crescer, nós temos que voltar a investir. O investimento é muito baixo. Em infraestrutura, em 2017 foi 1,6%. Nos anos 70, o Brasil investia 6% do PIB, né? Nós temos que investir. Agora, investimento depende de confiança no futuro. Se não se tem confiança, se o sistema todo, inclusive jurídico, né, é de uma precariedade enorme, né, cada dia uma decisão que desfaz as outras, quem é que vai fazer um investimento em infraestrutura que vai depender de 20, 30 anos para se resgatar? Ninguém, né? Então, essas coisas são ligadas uma à outra. Bom, agora, a política externa do governo Temer contribui para a recuperação da imagem do Brasil mundo afora? Eu diria que ela talvez contribua para não agravar, né? O ministro Aloysio, eu acho que fez um esforço grande, primeiro naquele momento inicial em que o Brasil foi olhado quase como um país pária, né, no início do governo. Eu acho que hoje essa situação se normalizou, né? Mas não dá para fazer muita coisa, né? Os momentos em que a política externa brasileira foi brilhante, por exemplo, os anos do Barão do Rio Branco, coincidiram com Rodrigues Alves, presidente, Afonso Pena. Foi um momento alto da Primeira República, né? Da mesma forma, o grande momento recente foi a época do Fernando Henrique e do Lula, que a economia ia bem, o Brasil era visto como um país de sucesso, né?
E a verdade é como os americanos dizem, né? Nada tem tanto sucesso como o próprio sucesso, né? Você tem que ter êxito econômico, êxito social, né? Êxito ambiental, mostrar que se preocupa com isso, né? Não é o nosso caso hoje em dia, né? Agora, desde o impeachment da Sim. presidente Dilma e logo depois a situação em que Lula foi envolvido e resultou no que resultou, ele estando preso, houve uma reação muito forte por parte do PT e aliados deles, e eles levaram, né, para fora do Brasil o que eles entendem ser tudo uma grande justiça, claro. se colocando como vítimas, né, da própria justiça brasileira. Lula é colocado aí como preso político e vítima de violações de direitos fundamentais. E o impeachment de Dilma, reiteradamente, é repetido e como golpe, como golpe. E aí o que eu quero saber, como é que essas denúncias, que já chegaram, inclusive a Tribunal Internacional de Defesa de Direitos Humanos, comprometem essa imagem já tão precária do Brasil? De alguma forma, eu acho que atingiram, né? Sobretudo em relação a setores que já estavam predispostos, pessoas que têm uma visão mais, digamos, progressista ou de esquerda, né, dos problemas políticos, mas não alcançaram nenhum tipo de decisão importante, né, em nenhum fórum internacional. E, por outro lado, eu acho que esse é um problema que está se tornando um problema do passado, né? Nós estamos indo muito depressa para as eleições, agora mesmo, daqui a uns dias, começa a campanha eleitoral a sério, né? E tudo isso vira mais um capítulo do livro que eu tenho que escrever, né? Porque eu parei no impeachment dela, né? Mas eu tenho que voltar. Então vira história, né? Não é mais uma atualidade, né? Bom, nós estamos em ano eleitoral. É verdade. E, no seu entender, qual é o grande anseio da população brasileira que vai ser determinante para a decisão do voto? Eu acho que há dois: segurança contra a criminalidade e emprego com melhoria de vida, né? Economia, então. Economia, resgate da economia. Economia social, né? Porque é a economia naquilo que ela produz para o indivíduo, que é o benefício social, emprego, melhoria de salário. Eu acho que o candidato que conseguir mostrar que tem alguma proposta nesses dois setores, ele tem uma grande chance de ganhar, porque é isso que as pessoas querem, né? A última questão. Sim. As pesquisas mostram um imenso desalento dos brasileiros em relação aos políticos e à política. Eu quero saber se o senhor se enquadra nesse perfil dos brasileiros sem esperança de um futuro melhor. Não, eu não me enquadro porque eu olho as coisas com os olhos da história, né? E eu não acredito que o futuro do Brasil será pior que o presente ou pior do que o passado. Quando eu olho para a história, eu vejo que o Brasil entrou no século XX com 17 milhões de habitantes, quase todos na zona rural, dos quais 86% analfabetos absolutos. A expectativa de vida era de menos de 30 anos. Ora, basta ver o que nós somos hoje para ver que melhoramos alguma coisa, e melhoramos com instituições e com educação que não eram melhores do que nós temos. O que mostra que, apesar da baixa qualidade das instituições e das insuficiências da educação, nós podemos, com esforço, superar isso tudo. Muito bom. Muito bom ouvir isso, que é mensagem de esperança. Olha, e não é exagero, né? Não é exagero, porque o que é esperança? Esperança é acreditar que o dia da manhã vai ser melhor que o dia de hoje. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado, igualmente, boa noite.